Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois. Hoje nós vamos abordar a questão dos fundos imobiliários que nós temos na nossa carteira de experiência, né? Aquela experiência onde são 50 fundos imobiliários. Eu tenho mostrado isso aí, salvo engano, todos os meses, com exceção do mês passado, a partir da data de 4/4, quando foi adquirido, e hoje nós vamos usar os dados, os últimos, né, fornecidos pela Bolsa de Valores, no dia 28/12 de 2023. Os dados foram tirados do site Investidor 10. Começamos com os fiagros, né? Vou procurar ser breve para não ficar muito longo o vídeo. Então, veja o seguinte: o fiagro é aquele fundo imobiliário que aplica dinheiro nas cadeias agrícolas, não é? Tudo o que se refere à agricultura pode ter dinheiro de fundos de investimentos, os fiagros. No caso, o que a experiência aqui tem demonstrado ao longo desses praticamente 9 meses? Que, por conta da redução da taxa da Selic, fundos imobiliários com base em emprestar dinheiro, né, seja para agricultura, seja fundo imobiliário, não importa. Se estava atrelado à Selic, a tendência é diminuir não só o valor do provento, como a valorização, ou seja, ou não tem, ou cresce menos, ou vira negativa. No caso destes 7 fundos que nós temos no setor de fiagro diferentes, como vocês podem ver aqui nesta tabela, 4 dos 7 eles perderam valor. Então, no dia 4/4 de 2023, eu investi R$ 68,60. Se eu fosse vender no dia 28/12 de 2023, apuraria R$ 65,79. Ou seja, houve uma desvalorização de aproximadamente em torno de 4%. Embora a valorização dos 12 meses, de acordo com o site, seja de 13% e 20% na média. Mas por que isso? Nós começamos em abril, então já havia janeiro, fevereiro e março, onde a taxa Selic estava nas alturas. Aqui são os rendimentos, continua sendo um bom rendimento, a média dos últimos 12 meses, sempre lembrando, né? E aqui o último provento que cada um nos pagou. Na média do dividendo on cost, que é aquele dividendo que considera o que você recebeu em relação ao que você pagou, a média 1,1 por mês. Não é? Se a gente quiser acumular isso, 9,9. Se reinvestindo, 10% ao ano. Ainda, em nossa visão, é um bom investimento, é um bom retorno. Porém, não é recomendação em hipótese alguma. Ok? No segundo setor, também desse mesmo estudo, os mesmos parâmetros, a gente tem o setor híbrido. Então, se você tiver curiosidade, aqui estão os tickers, né? O código de cada um deles. Neste caso aqui, houve uma pequena valorização, certo? Nos últimos 12 meses seria 7,07%. Mas, se a gente considerar em relação ao período de 4/4 até 28/12, é um pouco diferente. O rendimento, o provento, né, no último mês foi da ordem de 1,03, né, excelente. Se a gente considerar isso em 9 meses, 9,27, então, aos nossos olhos, bacana. Né? Ainda está bacana. O híbrido é aquele fundo que mistura emprestar dinheiro com aluguéis, né? Recebe aluguéis de alguns imóveis físicos. Se você quiser entrar no detalhe, basta olhar aqui um por um. Perfeito? Vamos adiante?
Agora a gente chegou no setor de lajes corporativas. Neste caso aqui, houve uma excelente valorização. Percebam, em 4/4 de 2023, apliquei R$ 351,49. Se tivesse vendido tudo, né, porque você tem que realizar, seja lucro, seja prejuízo, se eu quisesse realizar esse lucro, a gente teria 414,85, né? Uma valorização muito bacana das lajes corporativas. Embora, como já consideramos num outro vídeo, as lajes corporativas elas estão sofrendo, esses fundos estão sofrendo. E por que estão sofrendo? Por conta da questão do home office, não é? No caso aqui, por que a valorização foi melhor e o rendimento também excelente, 1,09? Porque no caso do fundo TVRI11, que é o antigo BBPO11, embora ele esteja aqui situado no segmento de laje corporativa, na verdade são agências. Esse fundo possui mais de 60 agências bancárias alugadas para o Banco do Brasil, não é? Alugadas para o Banco do Brasil. É um único cliente, não é? Banco do Brasil, não é recomendação, até porque monousuário, não é? Porém, são 60 e poucas agências, Banco do Brasil, todo mundo sabe do que se trata, não é? A cota pagou, né, uma cota de R$ 97,84, nos pagou 91 centavos por, né, cada uma em novembro de 2023, então é excelente retorno. E o fundo CXCO, também são agências bancárias, porém esse fundo tem 10 agências alugadas para a Caixa Econômica Federal. Veja bem, comprado a 67,48, já está em 80, né, no último dia 12, e com um retorno de 73 centavos por cota. Então veja bem, 73 centavos numa cota que custou 67 dá mais de 1% de retorno. Porém, veja bem, isso daqui é diferente de o tradicional escritório para empresas, né? Aquela coisa toda. Então, não é recomendação. Tome muito cuidado se você for ingressar com investimentos no setor de lajes corporativas. Por quê? A oferta está maior do que a demanda. Consequentemente, o preço dos aluguéis acaba não subindo, às vezes, nem a inflação. Perfeito? Agora nós vamos para o setor de logística. O setor de logística, ele apresentou uma pequena valorização, embora em 12 meses, não é? O site Investidor 10 nos diga que nestes 13 fundos que nós escolhemos, a valorização foi de 13,45, mas isso é 12 meses. No nosso caso, considerando 9 meses, foi um pouco menor. Perfeito? Então, veja bem, dos 13, apenas o BLMG11 caiu a cota. Caiu a cota porque eles andaram fazendo algumas alavancagens, que é pegar dinheiro emprestado para comprar galpões, e agora não estão conseguindo pagar com relativa facilidade. Então, estão diminuindo o valor do rendimento. Era 60 centavos, passou para 30 centavos, caiu pela metade. Não é? Então, com isso, tem gente que se desespera, tem gente que não quer saber, acaba botando tudo para vender. Então, ó, em 12 meses, caiu 37,65%. Né? BLMG11. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Né? Os outros todos, a maioria apresentou algum tipo de crescimento, uns mais, outros menos, mas, no geral, ainda tivemos aqui um rendimento, a média do dividend on cost, 0,76. Isso anualizado, vamos dizer assim, ou nos 9 meses, perdão, em 9 meses, uma média de mais de 8% ao ano. Ainda é um bom negócio, porque se você soma o rendimento com a valorização, você vai ver que é um bom negócio. Fundos de galpões logísticos. Indo mais adiante, nós temos os fundos de recebíveis. Então, veja bem, no caso dos recebíveis, é um negócio meio parecido com os fundos de Fiagro. E por que isso? Porque a maioria do rendimento nos recebíveis, eles são atrelados à Selic.
Se a Selic cai, consequentemente o rendimento também cai. Ainda assim, nós conseguimos uma média de 1,07. Essa média já foi maior. 9 meses aqui daria 9,63, né? Apenas um somatório. Então, cuidado também, né? Aqui tem fundos muito conhecidos, né? Como é o caso do MXRF11, que pagou 11 centavos por cota, né? Compramos a 10,35 e no dia 28/12 estava 10,46, né? Os fundos de papel, a valorização realmente é menor. Por quê? Como é que você valoriza dinheiro? Né? Só se você não gastar o provento e deixar acumulando. Perfeito? Diferente de um fundo de shopping ou de um fundo de logística ou de laje corporativa, onde trata-se de aluguel de imóvel físico. Você pode até gastar o rendimento, que existe uma valorização anual, bianual do patrimônio, né? Porque são imóveis físicos. Aqui não. R$ 1 milhão é R$ 1 milhão. Se você quiser aumentar, você bota lá mais 100 mil, ou então ele vai continuar R$ 1 milhão. Com o passar do tempo, embora pague provento regularmente, se você não reinvestir, a tendência é o valor perder aos poucos o poder de compra. Por isso, não é recomendação, não é? Cuidado com os recebíveis, considerando que existe uma promessa, entre aspas, de que a taxa Selic ainda vai continuar baixando. Ou seja, estima-se que durante o ano de 2024 ela chegue a 9% ao ano. Estava 13,75, né? Então, para 9 faz muita diferença, perfeito? Adiante. Agora nós chegamos no fundo de shoppings. Este setor, no caso dos 6, onde nós fizemos esse investimento, esse estudo, foi o melhor em termos de valorização, não é? E muito bom também no quesito dividendos. Ou seja, houve valorização forte em alguns desses fundos de shopping, né? O FIGS11, em 12 meses, 37% de valorização. O HSML, 31,7%. O VISC11, que é o maior de todos hoje, 31,75%. Uma média de 26,07% em 12 meses. Então, no nosso caso aqui, a gente teria que considerar apenas 9 meses. Mas os shoppings têm oferecido um excelente retorno em termos de valorização. Ainda assim, estude, não é recomendação. E, por fim, para o vídeo não ficar muito longo, vamos para o resumo. O resumo. Então vejam, olha que interessante. Dos 6 setores, são 50 fundos, apenas o de Fiagro estamos aqui perdendo um pouquinho. Pagamos 68, 60, vale 65,79. Não é? Ainda assim, em matéria de proventos, deu 1,1. Foi o maior de todos. Não é? Ainda assim. O híbrido, né? Pagamos 325, vale 344, uma valorização de 592. Lages, 351, 414, 18 de valorização. Logística, 99123, 1171,25, 18,16 de valorização. Os recebíveis, olhe bem, 3,38 apenas de valorização, não é? Porque recebíveis é dinheiro com dinheiro, então não tem como ter essa valorização toda, a não ser com alguma especulação. E o shopping, de 3,44 para 4,34, 26,11%. Na média, 12,46. Se nós tivéssemos pego os 3.074 e 52 que investimos no dia 4 de abril de 2023 e vendido tudo no dia 28 de dezembro de 2023, teríamos tido um lucro bruto de R$ 383,33. Não esquecendo que fundos imobiliários têm uma alíquota de imposto de renda, no caso de ganho, de 20%. Esses 6 setores nos renderam no mês de novembro, que recebemos em dezembro, R$ 31,08. Perfeito? Então aqui a gente tem aquele exemplo do que significa, né? Você investir R$ 3.000 e ganhar 31, porque é uma cota de cada. Se fossem 10 de cada, total investido seria 30 mil, mas você receberia R$ 310 de renda mensal. Se fossem 100 de cada,
você teria investido R$ 307.000, mas receberia R$ 3.108, neste caso livre de imposto de renda. Já no ganho de capital, no caso de uma cota de cada fundo, ou seja, 50 cotas, nós tivemos um ganho de capital de R$ 383. Se fossem 10 cotas, que seria um total de 500 cotas, R$ 3.833. E no caso de 100 cotas, seriam 5.000 cotas, né? 50 fundos, o ganho de capital em 9 meses seria de 38.333, fora o recebimento dos proventos. Aqui no ganho de capital haveria a incidência do imposto de renda, 20% sobre o lucro, não é? O IPC acumulado dos últimos 12 meses, que é a inflação 4,72, certo? A lucratividade real, né? A valorização descontada da inflação, ficaria em 9 meses em torno de 7,74, certo? Ou seja, uma boa lucratividade, né? Ganho de capital mais proventos daria uma média em 9 meses de 1,87 ao mês. Qual foi, caro inscrito, caríssima inscrita, qual foi o rendimento, o ativo que sem muito susto dá um retorno desse? Sem susto, né? Não estamos falando aí de coisas que, não é? Estamos falando de fundos imobiliários de renda variável de bolsa de valores, não é? Então, essa carteira em termos de valorização em 9 meses, 12,46, muito bom, no meu modo de ver, né? Neste estudo não existe o balanceamento dos ativos, ou seja, cada um tem um valor, não são valores iguais, perfeito? E, conforme sempre nós fazemos a colocação, não copie esta carteira, crie a sua, não é? Comece devagarinho, não se afobe, vai percebendo como é que é a dinâmica do dia a dia. Isto aqui se trata de renda variável, e renda variável ela pode subir ou descer todos os dias. No caso, o IFIX, que é o índice que mede a evolução dos fundos imobiliários listados na B3, Brasil Bolsa Balcão, em 2023 valorizou 15,5%. Quer dizer, o seu patrimônio, não é? Se você investiu lá R$ 100.000 no primeiro dia de janeiro de 2023, você chegaria no dia 28 de 12 de 2023 com R$ 115.500. Ou seja, muito melhor do que caderneta de poupança, muito melhor do que CDB, muito melhor do que uma série de ativos aí que se propagam e se anunciam aí e no mercado. Um detalhe, esta é a valorização das cotas, aqui não estão incluídos os rendimentos, não é? Se a gente coloca o rendimento, a coisa vai lá para cima, perfeito? Então, se você tem alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários. Se este vídeo agrega alguma coisa para o teu conhecimento, deixa teu like, dá o teu joinha aí, se inscreve no canal, não é? E espero que o ano de 2024 seja excelente, seja ótimo para você, que você tenha excelentes retornos, não é? Que a saúde, a harmonia e a prosperidade sejam seus companheiros, ou suas companheiras, como preferir. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima.